Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, e onde estamos dando continuidade à leitura e comentário do livro Voltei. Antes de iniciarmos, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos unir os nossos pensamentos, já nos preparando pelo assunto que o irmão Jacó trouxe-nos hoje, que é sobre o nosso pensamento, o quanto a vigilância, a disciplina de vigiarmos nossos impulsos, moldar nosso pensamento, Senhor, para que possamos, em comunhão contigo, meu Deus, possamos usufruir das leis naturais em nosso favor, auxiliando-nos, auxiliando a nossa terra, o nosso planeta, nos auxiliando nessa caminhada. Que a tua paz possa nos envolver em uma só voz, Senhor, e que possamos estar abertos para que nossos amigos espirituais nos intuam e nos abençoe no nosso lar. Que assim seja. Assim seja. Com alegria que retornamos aqui para tratar do capítulo 7, iniciar o capítulo 7 do livro Voltei. Lembrando que esse livro conta a história e as impressões de um espírita muito atuante que começou a relatar, através desta obra, as suas impressões do retorno ao mundo espiritual, que é, na verdade, Frederick Figner, que usou o codinome de Irmão Jacob. Nós estamos no capítulo 7 e quem desejar acessar as lições anteriores, os capítulos anteriores, pode acessar na TV Saber Espiritismo, nos vídeos, e lá eles têm um playlist sobre o Voltei. Nós estamos aqui, Carlos Jussara Malabre e Marco Gandra. Antes de iniciar, nós gostaríamos de agradecer os comentários que alguns amigos fizeram, nos incentivando a continuar a essa tarefa, esse estudo, e aos likes que foram dados na lição passada. Agradecemos a todos esse incentivo e é com muito alegria que nós recebemos esse carinho de vocês. E incentivando a fazer os seus comentários, porque, segundo a direção do portal, isso favorece a propagação do vídeo, a propagação da mensagem. Assim, nós intitulamos o estudo de hoje sobre pegando um trechinho da palavra de Emmanuel, que nós vamos comentar em seguida, onde ele fala que o pensamento é substância, coisa mensurável. Nós vamos ver no próximo slide isso, mas vocês vão notar que nesses trechos que irmão Jacob comenta, ele trata muito sobre isso, sobre a força do nosso pensamento. E peço a vocês que prestem atenção nos detalhes da lição. E é aí que nós vamos aprender muito, porque os amigos espirituais, eles nunca nos dão as coisas assim totalmente mastigadas. Eles nos dão condição para que, com o nosso estudo, com a nossa reflexão, nós possamos entender melhor o que eles estão querendo dizer, sem nos forçar a uma determinada concepção. É assim que nós vamos ver em toda a obra do Voltei, nas obras do Chico, de André Luiz, essa forma de trazer o conhecimento, que ele pode ser absorvido em diversos níveis, em diversos layers, como poderíamos dizer assim. Então, à medida que nós vamos conhecendo mais, nós vamos começando a entender melhor o conteúdo. É assim que no capítulo 7, nós vamos ver 3 itens hoje, que é o incidente de viagem, atravessando a sombria região, e a nova advertência. É a nossa programação para hoje. O primeiro slide é um slide
que está no livro Roteiro. Então, vou pedir a Jussara para ler, então, esse primeiro slide para a gente. O título é Ante a Vida Mental, né? Então, nos coloca: a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Encarnados e desencarnados povoam o planeta, na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. A gente não pode esquecer, né, que o pensamento atua principalmente em nós mesmos, né, cara? Ele gera as nossas palavras, ele gera as nossas ações, né? Então, o pensamento é construído, né, pelo nosso dia a dia. Isso a gente vê muito, Leon Denis nos traz muito naquele livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, né? O pensamento, ele é construído com a nossa consciência, com as experiências do dia a dia. Por isso que Emmanuel nos coloca que ele pode ser combinado, né, combinar com outros, ou repelidos por outros, né? Então, cada um cria o seu hálito mental, espiritual, mental, em volta de si. Eu fui lá Boa expressão essa, o hálito, né? Que representa muito aquilo que sai de dentro de nós, né? Leon Denis, fui lá na parte que fala sobre o pensamento, e ele diz assim para a gente: modelamos nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Então, olha, quando ele fala o pensamento é substância sutil, né? Ou seja, pensamento é plástico, é plasmável, né? Então, modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos, produzindo formas, imagens que se imprimem na matéria sutil. Olha o que o Leon Denis trouxe para a gente, completando o que Emmanuel nos coloca aí, né? Então, nós vamos ver que, durante os relatos de irmão Jacob de hoje, nós vamos ver muito esse conhecimento, essas imagens que Emmanuel coloca aqui, né? Veja que ele diz que a mente é energia criadora e o pensamento é alguma coisa. Não é simplesmente a gente acha muitas vezes que o meu pensamento fica restrito só à minha cabeça, né? Só ninguém vê, né? Ele é uma coisa que não pode se, não é mensurável, mas o Emmanuel vai adiante, ele fala que o pensamento é substância e é mensurável, né? Quer dizer, ele tem a criação de algo que é íntimo ao espírito, ele reflete essa criação. Leon Denis fala que ele imprime, né, no nosso perispírito, né? Ele imprime tudo o hálito que a gente pensa, benéfico ou destrutivo. Né? Eu achei bonita também aqui essa expressão de Emmanuel, quando ele fala assim que no planeta nós estamos num palácio de vários andares. Olha que expressão bonita. Primeiro que ele compara o planeta a um palácio. E de qualquer nível é um palácio, né? Agora, mas ele fala um palácio de vários andares. E são realmente os vários andares, várias camadas nossas espirituais, né? Até aqui no nosso nível onde vivemos, e até abaixo da Terra e acima da Terra. São vários andares. Lembrou, inclusive, que também o nosso sistema solar existe um comentário até que Chico fez, que se assemelha a um prédio, né? Onde nós temos condomínio tem vários andares. E se em um desses andares pega fogo, os outros são afetados, refletindo sobre a nossa Terra. Se nós não soubermos tratar mentalmente, por nossos atos, por nossas ações, cultivar uma terra nova, se pela ciência distorcemos o seu uso, em vez de ser para o bem, para a destruição,
nós também estaremos afetando aos nossos vizinhos planetários. E assim também é aqui na Terra, num horizonte mais reduzido, onde nos planos que cercam a Terra, que podemos entender como ele fala, o Emmanuel fala, vários andares do palácio, né? Onde nós estamos no térreo, vamos dizer assim, e esses vários andares também refletem, sofrem as influências dos andares inferiores e também superiores, é claro. Então, é bonita essa expressão, mostrando onde tudo está ligado. Na semana passada, nós estudamos isso sobre a ligação dos pensamentos também, né? Tivemos uma abertura com um caso, né, que está relatando sobre os fios mentais que estão ligando todos no planeta, né? E isso, Maria João de Deus comentou isso, né, sobre essa ligação de todos os fios. E o Leidani, nesse livro mesmo, ele no final ele comenta, e a gente tem muito que agradecer à doutrina espírita, porque os espíritos trouxeram para a gente para compreender toda a força da projeção do nosso pensamento. E ele fala que o pensamento é o princípio da comunhão universal. Olha que bonito, né? Agora, a reflexão que vem em seguida, já do primeiro item, incidente em viagem, ele não vai comentar hoje sobre o incidente de viagem, vai ser semana que vem, na segunda parte do capítulo. Mas ele já vai mostrando o que se passa em volta da viagem que ele está fazendo do mundo terrestre aqui, do plano da Terra, até o plano espiritual, onde está a colônia espiritual, onde ele vai se situar. E essas reflexões que ele coloca são muito sérias, né, Jussá? Ele coloca para a gente, ele fala assim, se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Olha que advertência para a gente. Ainda continua, porto-me com vigor aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem no íntimo às verdades renovadoras que abraçam. E aí ele conclui de uma forma que nós temos que meditar muito nas nossas orações, na forma de agir, no nosso dia a dia. Olha a conclusão que ele dá. Depois da sepultura, é claro que a sepultura não é o fim, é o começo de outra vida. Então ele fala assim, depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Olha que reflexão. Quer dizer que nós sabemos com exatidão por quê? A gente sabe por exatidão porque nós, no mundo espiritual, refletimos de maneira aberta e clara aquilo que nós somos, o que pensamos. E nos encaixamos naquele ambiente que está em sintonia com essas vibrações nossas. Então, nós vemos vários exemplos disso, dados por André Luiz, contando casos relativos a esse, e vemos até que, se você quisesse levar um indivíduo que tem o seu tônus mental carregado, voltado para as questões materiais, para um plano superior, ele não suporta ficar lá. Incomoda todo mundo e ele mesmo, porque ele não está dentro do campo mental da região. Então, é um ponto que a gente tem que refletir muito sobre isso. Todos nós que estudamos a doutrina espírita, estudamos o Evangelho, pensamos em torno disso, mas não basta pensar, não é isso? Tem que agir mesmo, tem que botar isso no nosso psique, tem que colocar isso no nosso interior, reagir conforme reage o Evangelho, e não conforme reage os nossos instintos, às vezes, de preservação. Eu achei muito bonito esse começo. Agora ele vai dar mais detalhes da viagem. Então vamos para... Só essa primeira questão que ele levanta aí, que é muito importante para a nossa vida do dia a dia,
que muitas das vezes as circunstâncias da nossa vida nos limita, né, a visão da circunstância real da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, eu não me ocorre aonde eu li isso, mas eu sempre tenho em mente, quando a gente está no momento ápice da nossa vida, né, as circunstâncias nos apertam, né, a gente procura sempre pensar da seguinte forma: eu sou um espírito vivenciando, experimentando coisas materiais, e não uma matéria experimentando coisas espirituais, né? Então, dessa forma, a gente vai sempre nos posicionar, né, de que maneira pensarmos, né? Então, eu sou um espírito que estou vivenciando momentaneamente essa situação e vou fazer da melhor maneira possível. Isso. Então, isso nos faz lembrar, né, quem somos e que posicionamento vamos tomar mediante uma situação conflitante das nossas vidas, né? Para que depois a gente não se arrependa, né? Então, por isso que ele diz, nós saberemos com exatidão aonde nós somos colocados, né? Porque muitas vezes os amigos, aqueles convivendo, nos relevam algumas falhas nossas, né? Ou nossas dificuldades. Mas no mundo espiritual, isso vai estar evidente, nós vamos estar entre os afins. Então, é muito né? importante por isso a tem gente que mudar a nossa postura, né? botar freio em nossos pensamentos, em nossas ações, nos recolocarmos mediante as circunstâncias que a vida está trazendo para a gente, né? E agora ele vai relatar as impressões dele, né? Então, nesse tópico, atravessando sombria região, ele vai falar sobre isso, né? Ele comenta assim: o que me afligia, sinceramente, era a contemplação de seres de lamentável aspecto além das margens. Não estou autorizada a descrever o que nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Registrando o temor que se apossara de mim, o irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores desencarnados, formas perturbadas, quando não horripilantes, de vez que a maioria das criaturas terrestres, na carne ou desenfaixada do corpo, denunciavam-se no íntimo através de comportamento quase irracional. Pois é, olha que experiência, né, que ele está vendo. O relato dele, né? Chama a atenção uns pequenos detalhes aí no que ele fala, né? Ele fala assim, ele estava contemplando aquilo que estava em volta das suas margens, né? Até pegamos uma imagem aí do filme Nosso Lar, que mostra um pouquinho esse reflexo. Mas olha, ele fala assim, lamentável aspecto, além das margens. Mas lá, margem de quê? Não dá para perguntar, margem de quê que ele estava falando? Olha, margem da estrada onde ele estava indo. Os amigos espirituais dizem que mesmo lá no mundo espiritual, existem estradas, caminhos mais assim, fáceis para a rápida volitação entre os planos. A gente viu isso semana passada, né? Que os caminhos da natureza são caminhos mais fáceis. Isso. Né? Então, os espíritos usam essas estradas. André Luiz comenta na obra dele que muitas vezes ele ia pelo vale, né? Ele fala muitas vezes isso, né? Andando por essas regiões, mas outras onde eles queriam um caminho mais rápido, eles usavam estradas no mundo espiritual mesmo. Mas às margens desse caminho, ele via aqueles que estavam ali, nesses ambientes. Ele relata até
Na semana passada nós falamos isso, relata que à medida que ele ia progredindo, subindo, né, esse caminhar ele quase que imperceptível. Embora, de certa maneira, em determinado momento, ele relata que ele via a Terra como se estivesse de cima de um avião, né, em determinado local. Então, ele não é autorizado a descrever as imagens. Por quê? Para não ficar descrevendo e ressaltando imagens difíceis, né? E nem levando a gente a pensar no que é que ele podia estar vendo. Por isso que ele fala nem vale a pena. Figuras sinistras da mitologia. Né? Eu fico pensando, né, cara, com esses filmes de terror, esses jogos de games dos jovens que fazem o nosso pensamento, né, imprimir, vendo, tendo essas sensações, né, e tem pessoas que ainda se comprazem com isso. Então, ver que ele, ainda inexperiente no mundo espiritual, ele está no processo ainda de adaptação, porque tinha acabado de ter o processo de desencarnação, embora conhecesse a doutrina espírita, conhecesse toda a teoria, na prática as coisas eram diferentes. Então ele falou ali que ele virou para o irmão Andrade, que era o protetor espiritual dele, que estava nessa caravana, indo com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é que chefiava a caravana. Ele comentou que ele estava tendo medo do mal-estar, né? Ele absorvia do que ele está. E comentou assim, olha, como ele estava sentindo medo daquela região por causa das vibrações que estavam sendo ali emitidas. E ele destaca aqui uma coisa importante, que essas formas que eles estavam vendo eram criações de espíritos inferiores, mas também de encarnados. Desencarnados, mas também de encarnados. Quer dizer, eram formas que nutriam um ao outro, né? E muitas dessas formas, poderíamos dizer assim, não eram reais, assim, no sentido de ser estruturas físicas, né? Mas eram, em termos de animais ou coisas assim, reais. Eram criações mentais ligadas às pessoas que as estavam concebendo. E então, por isso que ele fala que essas formas perturbadas, elas eram repelentes. Embora existam também lá diversas entidades que muitas vezes tomam formas animalescas pela sua vinculação tão forte a questões materiais e a perturbações morais. Muitas vezes tomam essas formas. Mas ele também destaca o aspecto do pensamento, das formas criadas pelo pensamento. Então, ele mostra uma realidade que ele já comentou no slide passado, no trecho que nós destacamos no slide passado, onde ele fala o seguinte: a maioria das criaturas terrestres na carne, ou desenfaixadas do corpo, denunciavam-se no íntimo, através de comportamento quase irracional. Qual que é esse irracional? É o racional daqueles que deixam dominar simplesmente pelo instinto, somente pelo instinto. É uma figura forte, né, José? Que ele coloca aqui, para a gente prestar atenção e refletir sobre isso. É uma explicação que a entidade protetora estava dando para ele sobre essa situação. Mas continua, né? Ele fala assim: a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Assentou que o pensamento espalhava vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Então, aí ele fala da amplitude desse pensamento, da forma como que isso se destaca, né? Dos círculos vizinhos à Terra. Aí nos lembramos do livro Cidade do Além, da Egoína Cunha, onde ela comenta, faz desenhos que Chico depois
referendou esses desenhos que como que refletem assim as camadas que cercam a Terra. Então tem aí nós colocamos numa figurinha um desses desenhos que ela fez, né, mostrando ali a Terra, as partes inferiores da Terra e as partes superiores, né? E ela destaca lá umbral grosso, umbral médio. Ela faz uma descrição, né, de cada um destas regiões e destaca ali que nosso lar está numa região de transição entre essas regiões espirituais. Por isso que ele diz que a zona onde eles viajavam para chegar até a colônia representavam uma vastíssima área do umbral. Nessa figura, se conseguir ver, tem ali naquele círculo que tem o número 7 ali, tem alguns desenhinhos que ela diz que seriam postos de socorro em volta da Terra. Ela representou assim. Que nos livros de André Luiz a gente existe né? Dezenas, centenas de postos de socorro. Postos de atendimento. Né? E aqui na Terra mesmo, os espíritos esclarecem que a casa espírita os nossos lares também. São, principalmente a casa espírita, é um posto de socorro, que é montado ali um hospital mesmo, para atender os encarnados e os desencarnados. Então, ela o André Luiz fala sobre isso, e ela fez esses desenhos. Convido a todos os amigos que puderem olhar nesse livro mais detalhes sobre os relatos que ela faz da cidade do além, que é nosso lar. E ela vai comentando sobre posicionamentos de nosso lar. Então, aí, nesse caso, ele mostra o quanto ele via as vibrações, o que ocorria no umbral. Né? E aí vai chegar uma nova advertência, né? A eles. Então, vai mostrar aí para a gente uma nova aparelhagem, né? Que a gente não conhece. Ele fala assim: continuávamos sem ocorrências dignas de menção especial, através da mesma paisagem triste e obscura, quando um dos membros da expedição, ao lado de Dr. Bezerra, né, lhe mostrou um objeto semelhante à bússola que conhecemos na Terra, emitindo impressões que o supervisor escutou atenciosamente. Então, a gente vê aí que lá tem aparelhagens que aqui na Terra ainda a gente nem... Né? E mais um detalhe, porque a gente acha assim, os espíritos encarnados sabem tudo. Ele usa você vê recursos. Um espírito como Bezerra de Menezes, quando fez esse relato, não foi feito esse relato, da altura espiritual, né, da pureza espiritual de Bezerra de Menezes, contando com o auxílio de assessores, né, membros. Ele foi membro da expedição. De tecnologia. De tecnologia. Né? Então, quer dizer, ele ouviu atenciosamente aquele membro da expedição que cuidava desse detalhe. Veja o cuidado da espiritualidade. Né? Porque a gente acha que tudo é assim, estalou os dedos, a coisa acontece. Né? Que no caso, o doutor Bezerra poderia fazer isso por ele mesmo, mas ele estava responsável por uma caravana. Né? Então, ele estava marchando com todos ali. Né? Verificando todos esses recursos envolvidos para atender aquele grupo da caravana espiritual. Então, ele usa esses recursos. Nós vamos ver isso também no livro, se não me engano, de História entre a Terra e o Céu, né, onde Clarencio recebe um relatório bem detalhado de uma prece. Começa o livro assim. O livro, ele começa... Clarencio recebe a prece refratada. Então, é a mesma coisa. No mundo espiritual, existem também centros de atendimento conectados. Nós achamos que tudo é assim, está todo mundo vestido de branco e orando sentado lá. Não, existe muito trabalho, centros de atendimento, tecnologia, onde eles estão, assim, 100 anos à frente de nós em termos de tecnologia.
aqui da Terra. É claro que nos superiores, planos superiores, tem mais, mas ele usa aparelhos também. Lá em Nosso Lar, ele fala que usava uma espécie de uma televisão para comunicar, o governador de Nosso Lar, comunicar com todas as casas. Então, hoje que nós estamos tendo as nossas vídeos, lives ou videoconferências lá, e na época de Nosso Lar, quando fez o livro na década de 30, ele já estava mostrando isso, né? Mostrando esses aspectos. Aí, lembrando muito de filosofia, né? O Platão sempre disse, né? Que a vida real é aquela espiritual, que a nossa material é só o reflexo Da espiritual. da né? espiritual. Então, ali ele mostra que esse assessor de Bezerra, que também tinha uma função específica de olhar esse aspecto com o aparelho para ver a questão magnética do grupo, porque sabe da importância disso, ele o quê? Foi dar impressões e relatos a Bezerra. Aí vamos ver o que aconteceu com essas impressões. Ele fala aqui. Comunicou em voz sumida e prudente, olha a delicadeza e a prudência. Eles estavam ali numa região de umbral, cercado de diversos espíritos, até de respeito a esses espíritos que estavam ali. Comunicou em voz sumida e prudente que nos avizinhávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada, que nos guardavam além. Entretanto, o registro magnético do psiquismo de nosso grupo assinalava o fenômeno que classificou por inquietante média de pavor. Acrescentou que a importância da ponte era tão grande que, comumente, muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Então, veja que é a preocupação dele com aquele grupo em fazer esse progresso. E ele dá mais detalhes. Existe uma ponte, né, para ligar ali aquele trecho do plano e da cidade espiritual que eles iriam ir. Era uma forma de quê? De um portal, permitir, né, que somente aqueles que tivessem condição espiritual de passar por ali, chegar a essa cidade espiritual, a esse trecho do plano espiritual, pudessem chegar. Então, essa ponte de luz que ele relata era um empecilho àqueles que não tinham condição espiritual de chegar até lá. Embora no mundo espiritual, nas regiões mais próximas da Terra, existam dezenas, centenas de postos de socorro que têm condição de atender a todos que queiram se regenerar, que queiram, mostrem a disposição íntima, sincera de se renovar, né? O arrependimento, nós já estudamos aqui, não o remorso, o arrependimento sincero, estavam esses postos de socorro todos abertos para receber. Mas aqueles que não têm condições, aqueles que estão revoltados, aqueles que querem destruir tudo porque não suportam enxergar a luz ou enxergar o desenvolvimento do bem, então esses que transitoriamente estão nessa situação se aglomeravam ali em torno da ponte para agregar ou para buscar aqueles que estivessem de maneira mental fraquejando. Por isso que ele tem esses aparelhos para medir todo o psiquismo do grupo. Como o Jussara disse aqui, o Bezerra Menezes tinha condição de fazer isso, mas com um grupo maior, ele precisava se preocupar com todo o grupo, de maneira que ele estivesse ali sendo um condutor responsável daquelas entidades. Então, o ajudante dele, um assessor, mostrou esse campo magnético do grupo, né, e ele, então, registrou isso para todos, chamou todos e falou de forma prudente que o aparelho estava percebendo isso. Inquietante média de pavor. Não é para menos, né, sabe? Você está aqui encarnado, desencarnou e
chega lá e vê Tudo todos é esses novo, quadros, né? tudo é novo, e não está preparado. É normal A gente fraquejar, é. né? Mas nós vamos ver o porquê desse pavor de alguns elementos também do grupo. Não hoje, mas na próxima semana, nós vamos ver o porquê desse pavor. Não? Mas o Bezerra explica sobre essa ponte luminosa que ligando, que sempre destaca a nossa curiosidade, né? Por isso que quando a gente tem notícia da desencarne de algum ente, de alguma pessoa, é importante a nossa vibração para aquela pessoa, né? Porque passar por todas essas circunstâncias é muito difícil, é uma dificuldade. Por isso, todo o nosso respeito e oração para as pessoas que fizeram já a passagem é muito importante. Né? E aí vai explicar, então, de que maneira é essa ameaça. Né? Porque ele fala que aqueles que ficavam ali em volta da ponte, né, ameaçando aqueles que estavam para passar. Né? Vamos ver de que maneira é essa ameaça que eles faziam. Pediam-nos calma e decisão, silêncio e prece. E, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores. Olha o sentimento de culpa aí. Olha onde que eles atacam o sentimento de culpa, como que nos desequilibra, né? E espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores daqueles domínios. Competia-nos manter harmonia e serenidade em nós mesmos, porque de outra maneira poderíamos interromper a corrente de força que sustentava os companheiros menos aptos ao serviço de volitação. Então, a gente pergunta, né? E os espíritos sempre estão colocando para a gente oração, a calma, né? O silêncio, a meditação, a prece, porque ela é uma comunhão de forças de pensamento, né? Ela é a maneira que a gente que nos eleva, o momento de prece é que nos eleva ao universo, ao divino. E esse divino nos responde com sinceridade de coração, né? A divindade, o universo nos responde, nos ajudando, nos fortalecendo, a dar sequência à nossa marcha, ao nosso destino. O mais importante é isso, é a força de pensamento, serenidade, sobriedade para o universo divino, e ele nos responde, nos ajudando. Né? É por isso que ele fala isso, reforçando o que você comentou, né, que a gente precisa ter calma, decisão, silêncio e prece. Para quê? Porque ele comenta nesse corrente de força. Então, a gente até colocou um desenho mostrando isso, sendo o campo de força que é criado por uma corrente. Aqui na Terra, né, os condutores de energia criam um campo magnético ali, elétrico e magnético. Então, essa corrente, ela é mantida pelo quê? Pela nosso pensamento, pela força do nosso pensamento. E se nós cortamos essa corrente, como diz ali o próprio Bezerra, explicando, né? Se a gente lembra de uma falta grave no passado, nós bloqueamos essa corrente mental positiva que está sendo gerada naquele grupo. Porque todos ali estavam amparados para passar por essa ponte, por Bezerra e pelos outros mentores espirituais, porque tinham condições, né? Porque tinham méritos para isso. Se não tivesse méritos para isso, não estavam sendo ali levados. E poderiam ter cometido erros no passado, mas corrigiram esses erros, enfrentaram. E ele destaca e pede a todos que não sintonizem com os espíritos ignorantes, com os espíritos malfeitores, que poderiam estar ali querendo quebrar esse círculo magnético,
esse campo magnético de sustentação na volitação. No serviço de volitação seria nesse deslocamento espiritual que eles tinham que fazer sobre a ponte. Então, a importância aí do nosso pensamento, da corrente mental positiva que vamos criar para a sustentação do nosso campo magnético. Então, se deixamos nos influenciar por esses irmãos, nós também vamos sofrer isso. Nem é deixar-nos influenciar pelo desequilíbrio. A lição desse pedacinho é muito mais além do que isso. Bezerra coloca para a gente que a gente não deve sentimentalizar muito os nossos erros. Os erros cometidos são erros que é uma escada para o nosso aprendizado. E que se a gente ficar vibrando, se lamentando, estagnado na situação que um dia a gente fez, né, negativo, nós não vamos para frente, né? A gente não tira o pé lá da lama que a gente estava. Nós temos que tirar esse pé da nossa lama, porque Deus nos espera, né? Os amigos de braços abertos, e os amigos espirituais estão aí nos ajudando. Então, esse pedacinho aí é uma coisa muito interessante, né? Muito mesmo, para a gente refletir o quanto o universo espera o nosso progresso. Conta conosco, né? E que nós fazemos parte desse progresso. Bem, amigos, vamos ver o último slide da noite, que é também uma lição de Emmanuel para a gente sobre esse tema. E ele diz: convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más, que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser. Mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Totalmente aderente, né, Sara, o último slide, esse comentário de Emmanuel. Quer dizer, nós estamos debaixo de diversas sinais, diversas emissões, como ele coloca ali, e até ele cita o rádio, né? Que pode estar recebendo essas diversas emissões. Por isso que Leon Denis é categórico naquele livro dele, né, O Problema do Ser Destinador, que a nossa vontade é aquela que é uma potencialidade da nossa alma, e ela é que nos lança para o crescimento, para a evolução. E jamais devemos perder esse fio, né? essa força íntima do nosso ser, porque ela é latente na gente. Então, nós estamos cercados, para fechar aí o tema, de emissões construtivas e deprimentes. Mas, ele diz assim, não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Quer dizer, nossa atuação é que sintoniza essas vibrações. Muito bem, queridos amigos, chegamos ao final do estudo de hoje. Lições muito bonitas, com bastante profundidade, que nos levam a refletir sobre a atuação de cada um de nós perante a vida. Vamos ao nosso momento de oração, lembrando os amigos, nesses instantes, para se desligarem dos problemas do dia a dia, das dificuldades, para terem junto a si um recipiente com água, e nós vamos pedir a fluidificação de maneira a trazer os remédios e as vibrações que nós necessitamos pela nossa recomposição física e espiritual. É assim, Senhor Jesus, e agradecendo mais essa oportunidade de estarmos unidos, de estarmos aqui na presença de teus mensageiros que nos visitam, agradecendo a oportunidade do conhecimento que a doutrina espírita nos traz,
e o esclarecimento que ela nos dá, das tuas palavras, pedimos o teu amparo, o teu auxílio para todos de nossos lares, aqueles que convivem conosco, e para nossa terra passa por momentos de transição tão difíceis. Assim, Senhor, com o coração radiante por estarmos recebendo essas lições, pedimos, esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.